Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Terça-feira, dia 3 de agosto, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículos 22 a 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro, caminhando sobre a água. Hoje não veremos Jesus a dormir na barca enquanto esta se afunda, mas acalmando a tempestade, com uma só palavra de interpelação, suscitando assim a admiração dos discípulos. Mas a ação de hoje não é menos desconcertante, tanto para os primeiros discípulos como para nós. Jesus tinha mandado os discípulos subir para a barca e ir para outra margem. Tinha despedido todos depois de saciar a multidão faminta e ele tinha permanecido sozinho na montanha, profundamente concentrado em oração. Os discípulos, sem o Mestre, avançam com dificuldade. Foi então que Jesus se aproximou da barca, caminhando sobre as águas. Como acontece com pessoas normais e sensatas, os discípulos assustaram-se ao vê-lo. Os homens não costumam caminhar sobre a água e, portanto, deviam estar a ver um fantasma. Mas estavam enganados. Não era um fantasma, mas tinha diante deles o próprio Senhor, que os convidava, como em tantas outras ocasiões, a não ter medo e a confiar nele para descobrirem a fé. Esta fé exige, em primeiro lugar, a Pedro, que disse: Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro, caminhando sobre a água. Com esta resposta, Pedro mostrou que a fé consiste na obediência à palavra de Cristo. Não disse: faça que eu caminhe sobre as águas, mas queria fazer o que o próprio e o único Senhor lhe mandasse, para poder crer na veracidade das palavras do Mestre. As dúvidas fizeram-no cambalear na sua fé incipiente, mas levaram-no à confissão dos outros discípulos, agora com o Mestre presente: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O grupo daqueles que já eram apóstolos
mas que ainda não acreditavam depois de verem que as águas se moviam sobre os pés do Senhor e que mesmo no movimento agitado das ondas, as pessoas ou os passos do Senhor eram seguros. Acreditaram que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus, confessando como tal, nos diz Santo Ambrósio. Jesus manda os discípulos para o outro lado do mar, enquanto ele próprio despediria as multidões. O destaque no Evangelho de hoje vai para o barco agitado pelas ondas e pelo vento. Numa primeira fase, o barco simboliza a igreja, já em processo de institucionalização, na década de 80 do primeiro século do cristianismo, quando Mateus escreve seu Evangelho. Em segundo lugar, simboliza a sua vida, quando chega o momento das tentações e problemas de vários tipos. Quando Jesus se aproxima caminhando sobre as águas, Mateus narra também a caminhada de Pedro, que a tradição passou a cultuar como figura proeminente na igreja. A vacilação de Pedro ao andar sobre as águas, entre a fé e a dúvida, induz as comunidades a compreenderem a importância de uma fé firme e decidida em Cristo, como tudo em todas as circunstâncias. Quem nos faz saber isso é Mateus, que termina com a proclamação messiânica dos discípulos. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A afirmação do messianismo de Jesus é uma forte característica de Mateus. As comunidades de discípulos ao longo da história passam por tribulações, sofrendo repreensões. Pode-se chegar ao desânimo com o sentimento de abandono por parte de Deus. Se assim acontecer, submerge-se no oceano do mundo dominado pelos poderes fundados sobre as riquezas acumuladas, que desprezam a vida dos pobres e pequeninos. Contudo, Jesus está presente. Não há o que temer, pois Jesus é a fonte da vida e da luz para o nosso caminho. Deus abençoe a todos. Preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas.